Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa entrevista coletiva com o treinador Alan Al. Preferência para os colegas que estão ao vivo, por gentileza. Boa noite, treinador. Parabéns por mais uma vitória. O Londrina seguindo invicto na competição, né? Você fazendo um trabalho, inclusive você até falou no último jogo, tomando cuidados, principalmente com o setor defensivo, mas também dando moral para todo mundo do elenco. E o Tubarão consegue mais uma vitória dentro de casa. Esses poucos dias de treino tá dando para ser bem proveitoso para a equipe do Londrina, né? Boa noite. A gente fica feliz não só pelo resultado, mas pelo desempenho. Vale ressaltar, né, que o desgaste físico ele é muito grande. Nós viemos de viagem há 2 dias atrás, chegamos 8 horas da manhã, fomos treinar e esse grupo não reclama de nada, né? Obviamente um treino mais recuperativo, mas é um grupo muito comprometido com o que o Londrina projeta para esse ano. E a gente fica feliz porque essa assimilação e essa aceitação de algumas ideias, mesmo com pouco tempo de treino, vem sendo muito assimilada por eles, muito bem-vinda, né, no sentido de reproduzir dentro de campo. E os poucos dias que a gente tem de trabalho, a gente vem aproveitando da melhor maneira possível. Temos que manter a nossa humildade, o pezinho no chão, saber que é um início de temporada ainda. E eu sempre repito que quando você ganha não está tudo perfeito e quando você perde também não é terra arrasada. Mas eu vejo que o nosso vestiário, os nossos atletas têm uma maturidade para isso muito grande e a gente segue nessa batida, encarando cada jogo como se fosse uma decisão e cada adversário como se fosse o mais difícil. Tudo bem, professor? Boa noite, parabéns por mais uma vitória. Eu queria que você comentasse, por gentileza, dentro de um cenário, você teve pouco tempo e tem tido pouco tempo para trabalhar, mas um dos principais ajustes é esse sistema defensivo, né? Em 4 jogos, apenas 2 gols sofridos, diante de uma situação muito adversa que teve lá na capital. Eu queria que você comentasse a importância também desse sistema defensivo, que tem se tornado um grande ataque também para o Londrina, mantendo uma grande tranquilidade para o time conseguir construir na partida, né? Boa noite. A resposta você já deu. A ideia é essa, é a nossa defesa ser um grande ataque para nós. Nós termos esse equilíbrio, aproveitar o que a gente tem melhor de característica ofensiva dos nossos atletas, ter responsabilidade de cumprir função, que eu acho que isso é fundamental, não só para os jogadores de trás, mas para os jogadores do meio de campo e da frente. Quando a gente fala em sistema defensivo, são os 11, e quando a gente também fala em sistema ofensivo, também são os 11, e eles vêm dando essa entrega, vêm entendendo alguns pequenos ajustes que a gente fez. A gente vem correndo pouco risco defensivo e sem deixar de jogar. Acho que isso é fundamental. Nós temos que explorar o que nós temos de melhor. Do meio para frente, né, o nosso time é muito leve, é muito versátil, tem leitura do momento de improvisar e leitura do momento da gente ser um pouquinho mais tático. Temos muito a evoluir ainda. Eu vejo que a gente pode ter um aproveitamento melhor ofensivo, que a gente pode, de repente, ter uma consistência de resolver o nosso problema defensivo mais fora da área do que dentro da área, mas isso é aquela chateação do treinador que nunca está contente e eles entendem. Eles sabem que isso é para o bem, é para o nosso melhor, porque o nosso ano ele está apenas começando e a gente não pode se acomodar em momento nenhum, né? No futebol, a acomodação acho que é o câncer, né? Você acaba pagando um preço muito alto por se acomodar. E em momento nenhum esse grupo se acomodou e vai se acomodar, e a gente espera continuar dando essa resposta, não só com os resultados, mas também com o desempenho que a gente vem tendo. Boa noite, Alan. A gente falou sobre o sistema defensivo agora, o Londrina tem o melhor ataque da competição, chegou a 8 gols agora. Então, e agora ainda chega Gilberto, tem o Jacaré, acho que se acomodar é até um pouco difícil diante dessa situação. Queria também já projetar essa partida contra o Andraus. Já pode se imaginar um Londrina um pouco mais misto para preservar alguns jogadores. Hoje a gente viu o Lucas Marques saindo, o Kevin saindo sentindo bastante. Já dá para pensar em Londrina um pouco mais misto? Boa noite. A gente vai conversar com o departamento nosso de fisiologia, com a nossa preparação física, com todo o departamento que dá esse suporte para nós na recuperação. E vamos escutar o que eles têm para falar e também o que os atletas têm para falar, né? A palavra final acaba sendo do atleta, do jogador. Mas a gente tem um elenco pronto. Eu acho que isso é mais importante, né? Eu gostei, né, das trocas e toda hora mas eu tô bem. Não, mas vamos rodar o elenco, né? Deixar todo mundo envolvido no processo e todo mundo querendo jogar. Eu acho que isso é importante, sem ninguém desrespeitar ninguém, a gente sabendo que
que ainda não estamos no nosso 100% fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas mentalmente a gente vem se fortalecendo a cada jogo. E aí, para a próxima partida, a gente vai ouvir a nossa comissão técnica, os nossos companheiros aí que dão esse suporte, e quero ressaltar aqui mais uma vez o trabalho que eles vêm fazendo. A nossa equipe, ela vem tendo um desempenho físico, principalmente, muito grande com essa sequência de jogos. E isso é trabalho desse pessoal que está por trás aí, que às vezes aparece muito pouco, mas que são fundamentais para a engrenagem. E fora o comprometimento dos atletas, né, nesse tempo de recuperação, na alimentação, enfim, todos os detalhes. Então vamos esperar aí amanhã, ver como é que eles respondem. Já trabalhamos pela manhã para ver como é que vai ser essa resposta, para a gente ter a melhor escolha e manter esse nível de competitividade que o Londrina vem tendo, e que a gente acredita que seja esse o diferencial, né? Competitivo tanto defensivamente como ofensivamente. Alan, mesmo correndo o risco de ouvi-lo dizendo que vai pensar nisso depois, mas a pergunta que a gente ouve, né, lá na nossa emissora, de que forma você poderia aproveitar o Gilberto, que está chegando agora, e como que ele se encaixaria nessa sua estrutura de time hoje? Boa noite. Um jogador bom, ele se encaixa em qualquer estrutura, né? E eu considero o Gilberto, pela carreira que ele, não preciso nem falar, né? É um jogador que provou aonde ele chegou, aonde ele está num grande clube que é o nosso, e veio com muita fome. Hoje, conversando com ele pela manhã, já queria treinar, inclusive treinou, né? Já queria estar à disposição. Nós temos que ter um cuidado. É um jogador que a gente conversou sobre ele e se encaixa perfeitamente, né, na nossa maneira de ver o futebol. Conversei com ele também pessoalmente, para ele ir entendendo aquilo que a gente imagina, e a gente vai tendo aí possibilidades. Daqui a pouco jogar com 2 atacantes, daqui a pouco jogar com ele um pouquinho mais flutuando. É um jogador que tem uma característica de explosão curta muito grande nessas bolas rápidas, né? É um finalizador nato. E eu vejo assim que o perfil dos jogadores que estão vindo para o Londrina, independente do histórico da carreira, é um perfil de jogador que quer estar aqui. Eu acho que isso é fundamental. Você querer estar aqui, você querer vestir a camisa do Londrina e querer fazer um ano diferente, que não vai ser fácil. Graças a Deus nós estamos iniciando o ano de uma maneira muito boa, mas oscilações vão acontecer, derrotas vão acontecer, a gente trabalha para evitar. E se Deus abençoar a gente, né, quem sabe a gente não tem derrota. É o que todo treinador sonha, mas é algo muito difícil. A gente sabe disso, e é esse equilíbrio que a gente precisa ter, inclusive com esses atletas que estão chegando. Então eu vejo que ele se encaixa de todas as maneiras, com 2 atacantes, com meia por trás dele, com um atacante do lado dele, ele sendo um pouquinho mais esse homem de flutuação. É um jogador muito versátil e a gente está muito feliz com essa contratação. Boa noite, Alan. Parabéns pela vitória. Queria te pedir uma avaliação do Lucas Marques e do Vitinho, também do Paulinho Mocelin, que são alguns atletas que estão se destacando nessa temporada, e perguntar, no momento de vitórias que o time está invicto, é muito fácil, de repente, perder um pouco do foco, né? A corda afrouxar, o Lucas Marques usou uma expressão parecida numa última coletiva. Então, como que é para você, pessoalmente, fazer esse trabalho de manter a corda esticada, mas sem também criar uma pressão desnecessária? Boa noite. Eu parto do princípio que quem está no futebol, nós, vocês aí, tem que saber trabalhar com a pressão, né? Não é só a gente desse lado, vocês também têm pressão por resultado, por audiência, né, por trabalho. Então o jogador tem que estar acostumado com isso. E eu gosto de esticar a corda bastante. Eu gosto de tirar o jogador da zona de conforto, de criar essa competitividade interna entre eles. E isso vem sendo positivo para todos nós. Essa disputa pela posição sadia, um respeitando o outro. Ressalto também essa questão que eu falei depois do jogo, de jogadores que não estão sendo nem relacionados, estão aqui acompanhando, torcendo. E o futebol, ele não se faz de 11, ele se faz de um grupo. E o grupo é muito importante. E os destaques, eles vão aparecendo naturalmente, né? Você citou ali o Paulinho, você citou o Lucas e o próprio Vitinho, foi o terceiro. Eu vejo que são jogadores que no setor deles vem fazendo a diferença, mas coletivamente vem contribuindo mais ainda. Você vê o Iago Teles fazendo uma recomposição por dentro, você vê o Vitinho
combatendo e pressionando o adversário. Então, acho que essa mescla, né, de você ter o talento individual e, ao mesmo tempo, direcionar o teu talento para o grupo, vai fazer a diferença durante toda a temporada e não só agora. Então, eu falo assim, superficialmente, individualmente, porque eu vejo que o grupo ele está sempre numa posição maior do que o individual e respeitando o individual aparecer ao natural, né? Acho que isso faz parte. Boa noite, Alain. Parabéns pela vitória. O Londrina foi o melhor do estadual até aqui. Como que você avalia... quero que você fale um pouquinho do mental, na verdade, né? Como que você trabalha com seus jogadores para manter bem o pé no chão? Londrina vem fazendo um início de temporada maravilhoso. Não começou o jogo muito bem hoje. Também falando de um time que está sendo montado ainda, muitos jogadores chegando. Como que você trabalha em cima desse mental com seus jogadores para finalizar essa primeira fase aí muito bem com todo mundo? Boa noite. Eu vejo que o início do jogo foi um pouco dificultoso, porque a equipe do Galo Maringá estava com as linhas muito baixas e a gente estava facilitando a movimentação deles, indo em encontro a essa linha, ao invés da gente flutuar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de mobilidade. Corrigimos isso durante o primeiro tempo, começamos a acionar melhor os jogadores da frente e o resultado acabou aparecendo. Eu vejo que a gente tem que ter essa humildade de saber que estamos em começo de trabalho. A gente já está há muito tempo no futebol, eu estou há 27 anos profissionalmente, né? 28 profissionalmente, como atleta e como treinador. A gente sabe que quando o momento é ruim, você não pode enfiar a cabeça no buraco, e quando o momento é bom, você tem que ter muito cuidado com as atitudes que você toma durante a semana antes do jogo. E as atitudes que a gente vem cobrando deles é a mesma desde o primeiro dia. Esse comprometimento, esse profissionalismo, esse respeito com o adversário. Nós encaramos cada jogo como se fosse uma decisão, independente da colocação do adversário, independente se o jogo é em casa ou fora, porque o Campeonato Paranaense ele é perigoso, né? Ele é muito curto, ele tem pouca margem para você errar. O Foz, eu cito exemplo e citei esse exemplo deles para eles. O Foz vinha brigando pela liderança, perdeu uma partida e acabou ficando para trás um pouquinho. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E alimentar através do trabalho, né? Nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, recebemos para isso. Então, a cobrança ela tem que existir internamente. Internamente. Eu falo para eles que nós temos que buscar dar alegria para o torcedor para não ser cobrado de fora para dentro. Nós temos que nos cobrar internamente para poder dar a resposta dentro de campo que a gente tanto quer. E pensar jogo a jogo. Eu acho que isso é fundamental. Esquecer um pouco a classificação, esquecer um pouco o que já foi feito e pensar no próximo jogo sempre como o mais difícil. Acho que isso é fundamental numa grande equipe. Boa noite, parabéns mais uma vez pela partida. Justamente sobre o próximo jogo, queria perguntar. Hoje, em virtude do resultado do jogo do Foz, o Londrina não conseguiu matematicamente, né, antecipação na classificação. Vem aí terça-feira. Existe aquele relaxo natural dos jogadores, 10 pontos, né? O time fora de casa, vamos jogar ali. Como é que vai ser essa questão? É já matar, ou seja, já vencer fora de casa na terça-feira, já para garantir e ficar em primeiro lugar do grupo? Boa noite. Eu vejo que esse grupo não tem esse perfil de relaxamento. É um grupo jovem, mesclado com lideranças e experiências muito competitivas, muito competitivas. O que o Wallace falou hoje, antes do jogo, foi uma coisa assim, muito forte, no sentido de motivação e de responsabilidade, fora os outros que no dia a dia conversam, encostam naqueles mais jovens, naqueles jogadores que de repente têm um pouquinho menos de experiência, e cabe a nós, né, da comissão técnica, eu como treinador principalmente, até pelo meu perfil, em todas as equipes que eu trabalhei, a gente não aceita, né, menos do que a gente fez no jogo anterior. Podemos jogar mal? Podemos, mas não podemos deixar de correr e de se entregar. Eu acho que isso é o ponto de partida, né? Tecnicamente, às vezes você está numa noite feliz, numa tarde infeliz, faz parte, mas o coletivo nosso, essa seriedade que nós encaramos, né? Nós, no final do jogo, nós estávamos buscando o terceiro gol. Então, isso é uma coisa que vale ressaltar, e essa identidade que a gente tem que alimentar. Independente de quem chegue, independente do atleta que venha reforçar, essa identidade competitiva, essa identidade de entrega, é o que nós queremos, e eu acredito que é o que o torcedor quer também, né? Ele se vê identificado dentro de campo com a gente, brigando até o último minuto e querendo mais.
querendo mais. E a classificação, ela pode acontecer, mas a gente tem que pensar jogo a jogo, e aí, caso ela acontecendo também, daí é outro tipo de cenário, a gente não tem como antecipar, né, uma situação, vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe o quanto é difícil jogar lá, e com uma equipe que vem buscando uma recuperação, né, então a gente não pode tropeçar e muito menos perder o foco. Acho que isso é fundamental numa competição curta como é o Paranaense. Boa noite, Alan. Você chegou com um elenco ainda em formação, né, e ainda está talvez em formação, mas achou um time que já deu certo no Paranaense, 3 vitórias, um empate, invicto. Com os novos nomes que chegam, cria, entre aspas, uma dor de cabeça boa, né, porque vira uma disputa no ataque, agora com a chegada do Gilberto, tem o Bruno Santos. O que esperar da escalação nessa reta final de primeira fase? Você acha que achou um time ideal que vai ter peças pontuais que serão trocadas? Boa noite. Eu vejo muito o time ideal, né? Entre aspas, ideal, no que você rendeu no jogo anterior e no que você vai enfrentar no próximo jogo. Então nós podemos ali ter algumas mudanças. Eu acredito que os primeiros 3 jogos tem que ser dado um ritmo para os atletas, até pela questão da confiança. E eles aceitaram isso de se sacrificar e ficar o mínimo possível fora, mesmo com o desgaste físico. E isso é uma coisa que eu acredito muito no futebol. E durante os jogos a gente ter essa versatilidade das mudanças, né? Hoje nós tivemos ali o Iago Teles por dentro, trabalhando junto com o Bruno. Em alguns jogos nós trabalhamos ali com o João um pouquinho mais adiantado e um pouquinho mais aberto. Então é uma versatilidade que a gente busca. E essa competitividade ela é fundamental. Ela é muito importante, né? Os jogadores que chegaram ainda, de repente, não têm condição de nos ajudar no momento, nessas primeiras rodadas. A gente tem que ter esse cuidado também, porque o ano ele está só começando, né? Nós estamos aí na quarto jogo, né? A gente vai enfrentar uma competição de Copa do Brasil e vai enfrentar uma competição que são 38 rodadas. Então é uma competição muito longa e vai precisar de todo mundo envolvido e pronto para entrar. Eu acho que isso é fundamental. Vamos preparar esses jogadores que chegaram, vamos ter um cuidado especial com alguns jogadores que, de repente, estão com um ritmo menor, para que a gente possa ter o grupo à nossa disposição e aí, conforme o adversário, conforme o desgaste, a gente fazer as melhores escolhas. Mas sem definir aqueles 10 fixo e ponto final, 10 não, 11, né? 11 fixo e ponto final, porque cabe a mim também alimentar essa competitividade interna e muitas vezes tomar algumas decisões que, de repente, vão não surpreender, mas instigar, né, essa disputa pela posição. Professor, só para descontrair, eu perguntei para o Lucas aqui, alguma superstição com 2? Até agora foram só 2. Oi? 2 gols em todos os jogos. Alguma superstição Não. você tem ou não? Pelo contrário, a gente já está cobrando esse aproveitamento, a gente fica feliz pelo volume. Hoje poderíamos, com todo respeito ao Galo Maringá, ter ampliado o placar. E isso faz parte do processo, né? Você acabar perdendo um gol ali, um lance, tomada de decisão errada aqui, e a gente já conversou ali no campo mesmo, né? Que as nossas tomadas de decisões elas podem ser um pouquinho mais seguras, mas não é superstição, não. Superstição é fazer saldo de gols quando possível e tomar o mínimo possível. Eu só quero encerrar aqui e agradecer a todos e oferecer essa vitória para minha filha, Maria Antônia, que está de aniversário hoje, com certeza está acompanhando. 26 anos, dos 26 anos dela, acho que eu passei 5 aniversários junto, e ela entende isso, é o lado do futebol que pesa muito, mas, filha, parabéns, Deus abençoe, muitos anos de vida, e a toda a minha família que está acompanhando lá em Curitiba, em Paranaguá, a gente se sacrifica para dar o que for possível de melhor para eles em todos os aspectos. Então, um beijo, parabéns e muitas felicidades. Parabéns a Maria Antônia. Obrigado, professor. Boa noite a todos.